Mais uma vez, né? Pastor, o senhor já pregou umas 2 mensagens nesse salmo e hoje é a terceira. Glória a Deus. Salmo 46. Vem comigo aí, meu tecladista. A banda fica firme aí, viu? Não vão tomar água agora, não. Quem tomou água, tomou. Quem foi no banheiro, foi. Agora vocês fiquem comigo aí, porque agora, quando eu precisar, vocês entram em ação. Glória a Deus. Salmos 46. Quem achou, diga amém. Quem não achou, eu aguardo você, que eu quero que você ache esse texto e leia comigo, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para falar mais uma vez ao seu coração. Glória a Deus. Pode ir, meu tecladista, me ajude lá naquele jeito lá. Esses músicos já estão tudo alinhados comigo. Quando eu falar aquela lá, ele já sabe qual que é. É verdade. Vamos lá, cadê no projetor? Salmo 46, verso 1 diz assim: Deus, cadê? Deus é o nosso refúgio. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Deus é nosso e fortaleza, socorro bem presente. 2. Pelo que não, ainda que os montes, ainda que as águas, ainda que os montes se abalem pela sua, há um rio cujas correntes alegram cidade de Deus, o santuário das moradas do alto. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. É o nosso. Vinde, contemplai. Que desolações tem feito. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei o Senhor dos exércitos e o Deus de Jacó. Vamos gritar o versículo 11. 1, 2, 3. O Senhor e o Deus é o nosso. Sente adorando a Deus, por gentileza. Eu vi a irmã Marta ali. A irmã Marta está ali. Ah, Marta, que é isso? Marta está ali. Fica de pé aí, Marta, por favor. Marta, irmão, congregava com a gente aqui, com o Anderson, né? E foram para São Paulo para trabalhar. Mas eu estou orando para eles voltarem, viu? Estou orando para vocês voltarem. O lugar de vocês é aqui. A igreja concorda? Diga amém. Estou orando para Deus abrir porta de emprego nessa cidade. Eu falei esse dia: Jesus, eu não aceito o povo ir embora daqui porque não tem emprego. Falei para Jesus esse dia: abre as portas aí, faz a tua obra. Eu sei que o Senhor é dono de tudo. Meus irmãos, eu vou deixar uma rápida palavra mais eficaz, até porque já ouvimos muita mensagem de Deus. Por muitas vezes eu já ministrei nesse texto acerca da confiança que nós devemos ter com o nosso Deus. Eu não sei se alguém lembra, mas se eu não me engano, eu já expliquei o contexto em que esse texto foi escrito. Ele é um texto que ele quebra paradigmas e ele quebra o protocolo, inclusive. Porque normalmente, lá em Israel existia, na tribo de Levi, alguns levitas que cantavam, que compunham e que tocavam. Preste atenção. Nem todo levita era cantor. Nem todo levita era tocador. Eu digo isso porque estamos vivendo uma época em que se cantor é levita. Não, não é. Para ser levita tem que, primeiro, ser da tribo de Levi. Eu acho que aqui ninguém é da tribo de Levi. Aqui ninguém levita, sim ou não? Alguém levita aqui? Ou você tem que ser da tribo de Levi, ou você tem que levitar, tem que flutuar. Acho que eu não vi ninguém flutuar.
Então preste atenção, dentro da tribo de Levi, existia um grupo de levitas porque eram da tribo de Levi, que eles cantavam ao Senhor, eles compunham. Nesse grupo musical existe alguém chamado regente mor, ou maestro mor. De vez em quando você vai encontrar aí na sua Bíblia, maestro mor, ou regente mor. Quem é esse? Era o regente do solo, era aquele que comandava a música. Ele é quem dizia, vamos cantar aquele hino tal, aquele salmo. Ele é quem comandava a banda tocando. Eu expliquei aqui outras vezes, inclusive, que eles tinham ocasiões que eles cantavam hinos. Lembra de quando eles cantam o Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por que é que eles cantam esse hino? Porque eles estão peregrinando, que eles faziam isso uma vez por ano. Eles estão indo para a cidade santa chamada Jerusalém. E quando eles chegam perto de Jerusalém, eles veem a cidade santa lá no alto, porque ela ficava em cima de um monte, em cima de uma rocha. E eles veem a cidade santa cercada de montes. Aí eles dizem assim, preste atenção, aqueles que confiam no Senhor serão como aquele monte de Sião, que é o monte que segurava a cidade. Ele não se abala, mas permanece para sempre. Tem mais, assim como aqueles montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Eles cantavam. Então eles iam cantando, era tropeçando e cantando, era andando e cantando, era dando glória e cantando, era sofrendo e cantando. E normalmente quem comandava esses hinos era o regente mor, era o cantor mor. Mas eu já disse aqui, vou repetir, que não sei o que reboliço aconteceu na vida desse regente aqui. Não sei que luta esse homem passou. Eu não sei que prova que esse homem passou, que nesse dia ele não cantou, nesse dia ele não compôs, nesse dia ele não entoou louvor. A Bíblia diz, e se você ler a epígrafe para nos ajudar, que não é santa, mas está ali para nos ajudar, diz que estes, e essa aqui vem com sugestão do original, que este é um canto que os filhos, os coralistas fazem para o regente. Então eles quebram o paradigma, e aquele que estava acostumado a cantar, agora precisa ouvir uma canção. Aquele que estava acostumado a compor, agora precisa ouvir uma composição. Eu abro um parêntese aqui para dizer que a vida é assim. Tem dia que a gente está cantando, tem dia que a gente precisa ouvir louvores de edificação para a nossa alma. Tem dia que a gente está orando, repreendendo demônio, repreendendo enfermidade. Tem dia que a gente está dizendo, sai da minha frente, inimigo, que hoje, se tu aparecer, eu te atropelo. Tem dia que a gente está correndo, dizendo, socorro, alguém me ajuda, alguém ora por mim. É assim ou não é, senhores? Mas eu não quero trilhar o contexto do texto. Eu quero trilhar algumas expressões que eu ouvi de alguém. Eu achei muito bonito. Eu vou explanar isso aqui mais um pouquinho. São 3 expressões que eles usam. A primeira no versículo 1, a segunda expressão no versículo 5 e a terceira expressão no versículo 9. Toda a convicção desse texto, e olha que tem muita convicção envolvida aqui. Olha que esses caras estão com tanta coragem, eles estão com tanto sangue nos olhos, que eles dizem assim, olha, é o seguinte, ainda que a terra se mude, ainda que as águas rujam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, eles estão dizendo, pode o mundo desabar, pode as catástrofes anunciadas acontecer. Aí eles dizem assim, nós não temeremos. Nós não temeremos. Tem que ter muita convicção envolvida nisso aqui. Porque quando nós, isso aqui é de Deus e recebe essa revelação dessa expressão agora, muitas vezes a nossa fé está pautada em circunstâncias. Nós precisamos aprender a desconectar a nossa fé das circunstâncias. Porque quando a minha fé está pautada em circunstância, logo eu só estou firme, logo tudo está bem quando tudo está bem.
Quando a minha fé está pautada em circunstância, eu estou bem até enquanto tudo está dando certo. Mas quando as montanhas começam a balançar, mas quando as águas começam a rugir, mas quando os montes começam a bradar, mas quando a tempestade se levanta, mas quando o mar se agita, mas quando a embarcação começa a saltar de um lado para o outro, nós queremos muitas vezes nos amuar e nos trancar dentro de um quarto. Mas Deus te trouxe aqui para ouvir uma palavra, então escute. A tua fé não está pautada em circunstância nenhuma, porque a Bíblia diz: não é pela vista que você anda, mas é pela fé. E quem anda pela fé, irmão, o monte está caindo de um lado, a luta do outro, a tempestade, as ondas estão lá em cima. Não temeremos, não temeremos. Fale essa frase comigo: eu não tenho medo, eu não tenho medo. Pode acontecer o que estiver acontecendo, eu não tenho medo. Tem muita fé envolvida aqui. Ele diz assim: olha, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Essa expressão não temeremos não temeremos ainda que as águas rujam, ainda que a terra mude de lugar. Olha o tanto de envolvimento aqui, de confiança. Que nível está a tua confiança com o Senhor? Olha para mim. Como é que está a nossa confiança com Deus? Nós estamos confiando no Senhor só quando tudo está bem? Quais são as minhas atitudes quando a tempestade está bradando e o meu barco está parecendo que vai se despedaçar? Porque eu digo uma coisa, irmão: quem confia no Senhor é como o Monte Sião, que não se abala, não se abala, não se abala. Eu vou profetizar essa palavra sobre a tua vida: não se abala. Glória a Deus, glória a Deus. Melhor aqui para mim. Mas eu quero me utilizar de 3 expressões. Quantas expressões eu falei? 3. Essas 3 expressões, melhora para mim, por favor, aqui no retorno. Essas 3 expressões, elas estão condicionadas, ou elas estão condicionando a fé desse povo. É por causa disso aqui, dessa crença embutida nessas expressões, que a fé está do jeito que está. Devolve meu microfone, meu filho, por gentileza lá. Traz o verdinho. A primeira expressão é versículo 1, põe na tela. Como é que começa o versículo 1? O versículo 1 começa com ele dizendo: Deus o quê? Deus é. Vou repetir. A primeira expressão utilizada por esse grupo de homens de Deus, que estão dizendo: a minha fé não se abala com circunstância nenhuma. Eles começam o texto dizendo: Deus é. Diga comigo: Deus é. Diga mais forte: Deus é. Pastor, qual que é a importância desse texto? Entenda. Quando ele diz que Deus é, essa expressão revela a imutabilidade de Deus, ou a imutabilidade de Deus. Essa expressão revela, olha para cá, que nós não servimos um Deus que varia. O apóstolo Pedro, salvo engano, diz o seguinte: Pedro ou Tiago, não vou lembrar agora com exatidão, mas ele diz assim: Deus, nele não há sombra de variação. A convicção desses salmistas, ele está dizendo: nós servimos a um Deus que é. Qual que é a importância disso, pastor? É que esse Deus não foi, é que esse Deus não será. Nós servimos a um Deus que é. E quando eu digo que nós servimos a um Deus que é, sabe o que é que eu estou dizendo? Que é um Deus que é o quê? Tudo o que você precisa na sua vida.
Quando Deus chama Moisés lá no Monte Sinai, lembra? Deus diz assim: Moisés, vai lá e diz que eu sou, enviou-vos a vós. Aí quando Moisés vai saindo, aí ele para e diz assim: Senhor, mas eu sou. Deus olha para Moisés e diz: vai lá e diz que eu sou o que sou, vos enviou a vós. Na palavra original é Asher Errier, Asher Errier. No original é eu serei, aleluia, eu serei o que você precisar que eu seja. Olha o que Deus está dizendo: Moisés, tira esse povo do Egito. Moisés, vai para o deserto, mas no deserto, pô Senhor, eu não tenho nada. Vai Moisés, mas e a água? Vai Moisés, mas e a comida? Vai Moisés, mas e a roupa? Vai Moisés. Deus está dizendo: só vai. Aí é quando Deus usa a expressão eu sou o que sou. No original é eu serei. Vou repetir: eu serei. O que, Senhor? O que vocês precisarem que eu seja. Está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus está falando: vai Moisés, vai, porque eu sou o que sou. Como assim, Senhor? Eu sou, eu sou Moisés. Eu sou o que é imutável. Eu sou o que? Eu sou a água que vai sair da rocha. Eu sou o maná que vai descer do céu. Se tiver com medo, Moisés, eu serei a tua bandeira, Jeová Nissi. Se tiver preocupado, está doente, Moisés, eu serei a tua cura, Jeová Rafá. Se tiver precisando de calor, Moisés, eu serei a coluna que vai guiar vocês à noite. Se tiver com calor, com calor, eu serei a nuvem que guia vocês de dia. Se tiver com frio, eu sou a coluna que guia vocês à noite. Eu sou o que sou. Já vou encerrar. Vou encerrar essa primeira parte. Eu só consigo dizer que eu não tenho medo de nada quando eu tenho convicção de quem Deus é na minha vida. Sabe por que as pessoas estão andando com tanto medo hoje? Porque elas não estão mais conhecendo Deus como deveria. Sabe por que muita gente está andando tão desesperada? Com medo da morte, com medo de Covid, com medo de não sei o quê, com medo de influenza, com medo de... não pode dar nenhum vírusinho lá que todo mundo desespera. Sabe por quê? Porque o conhecimento de Deus está sendo superficial. A partir do momento que você conhecer de perto o Deus que não vai deixar faltar nada. Porque só tem medo de ir para o deserto quem não sabe quem Ele é. Quando Paulo diz eu sei em quem tenho crido, Paulo está dizendo eu sei quem Ele é. Ao contexto de Filipenses capítulo 4, quando Paulo diz posso todas as coisas naquele que me fortalece, esse tema ou esse texto é muito mais profundo do que nós imaginamos. Porque é nesse texto que ele está dizendo assim: ó, se tiver que passar fome, lá estou eu. Se tiver bonança, estou lá. Se a escassez chegar, lá estou. Se for na saúde, olha eu lá. Se tiver uma enfermidade, onde é que eu estou lá? Eu estou lá onde Deus mandou. Sabe o que é isso, irmão? Convicção de saber quem é o Deus que você serve. Aí ele finaliza o versículo 13 dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não entendi, pastor, servindo a esse Deus que eu aprendi a amar e aprendi a servir, eu vou para qualquer lugar, eu entro em qualquer beco, eu entro em qualquer deserto, eu entro em qualquer batalha. Ele é o que, pastor? Ele é do tamanho da tua fé. Qual é o tamanho de Deus? Deus para mim é do tamanho que eu creio. E eu particularmente creio num Deus grandão, viu? Num Deus grande, irmão, e poderoso.
convicção. Deus é, aleluia. Ele é o que? O que eu precisar que eu seja, que Ele seja. Estou sozinho, pastor, Ele é o teu melhor amigo. Estou fraco, pastor, Ele é o teu renovo. Estou com medo, pastor, Ele é o teu auxílio e o teu descanso. Descansa nele, aleluia. Diga comigo, primeira convicção. Diga forte, primeira convicção. Deus é. Pronto. Deus é o que, pastor? O que a tua fé entender que Ele é. Aleluia, oh glória. Aí ele diz assim: eu não temo nada, pode acontecer o que acontecer. Tem um rio, aleluia. Preste atenção que isso aqui, o versículo 5 me dá segundo entendimento disso. Primeiro lugar, Deus é. Segundo, Deus está. Isso, deixa no telão comigo. Deus está. Primeiro, Deus é. Porque Ele é, eu não tenho medo. Porque Ele é, eu enfrento qualquer batalha. Segundo, Deus está. E o entorno do versículo 5, que mostra qual é o efeito de quando Deus está. Porque a maior maravilha na tua vida é que Deus é. E a segunda é que Deus está. Ah, quando eu tenho convicção de que Deus está. Vou repetir. Ah, quando eu entendo que Deus está comigo. Ah, quando eu entendo que Deus está no ambiente. Ah, quando eu entendo que Deus está nesse negócio. Ah, quando eu entendo que Deus está atento. Ah, quando eu entendo. Até aqui o cenário é o quê? É de guerra. Até o versículo 3 o cenário é terra se mudando, abalando-se, monte se transportando. Claro que isso aqui é uma figura, é apenas hipérbole, é exagero, mas é o que ele está tentando transmitir. O cenário até aqui é as águas rugindo. Então quem escreve esse salmo, ele tem em mente um furacão ao seu redor. Sim ou não? Ele tem em mente tudo se abalando. Sabe aquele momento em que parece que tudo está fora do lugar, está tudo dando errado, está tudo acontecendo de forma contrária. Só que ele revela que em meio a tudo isso, eu vou encerrar agora. Em meio a tudo isso, em meio a monte caindo, águas gritando, terra se mudando, tudo se abalando, ele diz: há um rio. A cena, eu olho para o lado, está catastrófico, pastor, está feia a coisa aqui. Mas ele olha para algum lugar, ele olha para alguma direção, e nessa direção que ele olha, existe um rio. Ele acompanha a correnteza, deixa eu ver, e ele percebe que por onde esse rio está passando, as correntes desse rio alegra a cidade de Deus. Observe isso aqui. Número 1, ele identifica que tem um rio, é uma água, e ela está correndo, e por onde ela passa, ela causa alegria. Número 2, ele identifica que existe uma cidade. Ele identifica que existe o quê? Só que essa cidade não é qualquer cidade. E que cidade é essa, pastor? Santuário da morada do Altíssimo. Tem alguém ainda comigo aqui? Está um turbilhão, irmã, está uma catástrofe, monte caindo, tudo desabando. Aí ele dá uma olhadinha, tem um rio, uma correntezazinha, e essa correnteza vai passando e vai alegrando a cidade. Que cidade é essa, pastor? É a cidade que Deus mora, é a habitação de Deus, é o santuário do Altíssimo. E ele diz assim: e eu só sei de uma coisa: tem calmaria nessa cidade santa. Vou repetir. Em meio a tudo isso, existe uma cidade que está calma.
que está tranquila. Aleluia, aleluia. É possível estar calmo em meio ao turbilhão? É possível manter a calma em meio à tempestade? Lembra o texto que nós lemos? As águas batendo no barco, aí eles levantaram: mestre, mestre, acorda, nós vamos afundar, nós estamos perecendo. Aí Jesus acorda e diz: ô cambada de incrédulo. Pastor, eu não entendi por que essa repreensão. Porque quem tem convicção de que Deus está no lugar e tem medo de dar errado, é porque não conhece o tamanho desse Deus. Porque quem conhece esse Deus tem certeza, tem convicção de que se Deus está, pode acontecer o que for. Diga comigo: Deus está. Aonde, pastor? Ele está em um lugar e ele mantém a calma. Não é segredo de ninguém quem que é essa cidade santa. Não é segredo de ninguém quem que é esse rio. Não é segredo de ninguém quem que é inabalável desse jeito. Pastor, como assim? Vou te explicar. Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo e a morada do Espírito Santo? Olha o que aqui Paulo está interpretando aqui. Paulo está dizendo: peraí, deixa eu ver se eu entendi. Existe um turbilhão, existe uma tempestade, existe uma luta, existe tanta coisa ruindo ao nosso redor. Mas se existe um lugar que Deus habita lá, é a habitação do Senhor, morada do Altíssimo, e a habitação de Deus não se abala, então vamos lá. Quem que é essa habitação de Deus? É você. Quem que é essa habitação de Deus? Sou eu. Por quê? Porque Deus está no meio de vós. Ele mora em vós, irmão. E essa água, pastor, João capítulo 7, Jesus se coloca de pé no último dia da festa. A partir do versículo 35, não vou lembrar com exatidão, mas é por ali. Ele se levanta e diz: deixa eu dar uma palavra. Quem acredita em mim, como diz as Escrituras, preste atenção, rios de quê? De água viva farão o quê? Fluirão. De onde? De dentro dele. Rios de água viva fluirão. E quem é esse rio de água viva, pastor? É o poder do Espírito Santo que habita em vós. Fique de pé, por gentileza. Deus está. E quando Deus está, eu tenho convicção de que nada será abalado. O teu maior exemplo de fé é sair daqui entendendo que Deus é poderoso, que Deus é aquele que supre a minha necessidade. Paulo diz: Ele suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, segundo as suas riquezas. Então Ele é a cura se eu precisar. Ele é a provisão. Entenda isso, Ele é a provisão. Ele é o quê? Ele é a provisão. Ele é a tua bandeira. Ele é a tua salvação. Ele é o nosso único escape. Ele é. Eu entendi que Ele é. Agora eu preciso entender que Ele está. E se Ele está, nada se abala. Talvez alguém chegou aqui abalado por alguma circunstância, mas tem uma palavra de Deus para a tua vida. E a palavra de Deus é essa: calma. Deus está, aleluia. Deus está nessa causa. Deus está nesse negócio. Deus está na tua vida. Creia nisso, levante a mão, entenda isso. Deus está no teu casamento. Deus está na tua saúde. Deus está. Mas o fato de Deus estar não anula os montes caírem ao meu redor. O fato de Deus estar não anula o fato das águas rugirem ao meu redor.
o fato de Deus estar me tranquiliza e deixa a minha fé inabalável. Você vai voltar daqui para frente. Eu não sei o turbilhão que você está enfrentando. O que eu sei é que você vai voltar para casa hoje confiante nesse Deus. Confiante nesse Deus. Para encerrar, versículo 9. Ele diz: olha, Deus viu? Tem mais, Deus está nessa cidade. A cidade não será abalada. Deus ajuda essa cidade. Aí ele diz: mas tem uma coisa, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Está uma guerra, pastor. Está uma confusão. Mas o versículo 9 diz: Ele faz. Deus é, Deus está e Deus faz. Deus faz o que, pastor? Deus faz cessar a guerra. Deus faz acabar com a guerra. Vou repetir: Deus faz acabar com a guerra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Ele faz acontecer. Primeira convicção: Deus é. Segunda convicção: eu sei que Ele está. E a terceira: eu sei que Ele faz. Tem alguém aí me ouvindo? Entenda que Deus faz. Mas essa questão de Deus faz, ela é muito mais profunda do que nós pensamos. Porque a Bíblia diz em Gênesis que Noé estava perdido, andando em meio a tantas águas, perdido para si, para ele, claro. E o texto diz assim: e lembrou-se Deus de Noé. Mas Deus nunca esqueceu de Noé, porque se Ele esquecer, Ele é homem, e Ele não é homem. Então Deus nunca esquece de ninguém. Então por que o texto está dizendo: e lembrou-se Deus de Noé? É porque esse texto no original está ligado ao verbo agir, fazer. A expressão "e Deus lembrou-se de Noé" deveria ter sido traduzido dessa maneira: e Deus agiu em prol de Noé. Tem alguém me entendendo aí? Porque tem hora que parece que Deus esqueceu. Tem hora que você diz: mas meu Deus, cadê a promessa? Senhor, mas tu disseste para eu entrar dessa forma, e eu entrei como o Senhor mandou. E Deus está te dizendo nessa noite que Ele faz, Ele vai fazer. Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que corta o arco, Ele é o Deus que quebra a lança. É nessa hora que Deus entra e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia, aleluia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pega na mão desse irmão que está ao teu lado. Segura aí, puxa, segura firme. As irmãs com as irmãs, os casais fiquem à vontade. Pela última vez eu vou te pedir isso. Diga para quem está do teu lado: aquietai-vos. Se aquieta. Esse se aquieta é: deixe de agonia, deixe de avesso, deixe de desespero. Porque quem age com desespero é porque não entende que Deus é, Deus está e Deus faz. Mas quem entende que Deus é, quem entende que Deus está e quem entende que Deus faz, logo entende que Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele está no controle. O resumo dessa ópera é Deus dizendo: fica quieto, eu estou no controle da situação. O resumo dessa ópera é Deus dizendo: calma que eu sou, calma que eu estou, calma que eu estou fazendo. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Nós temos um bom tempo ali. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente hoje.
Mas eu estou te dizendo nesta noite uma palavra de Deus para o teu coração. Descansa a tua alma. O salmista diz no Salmo 4, verso 8: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu me fazes habitar em segurança. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: calma, eu estou neste negócio. Calma, eu estou presente. Aleluia. Deus te trouxe aqui nessa noite só para te dizer: calma, as minhas mãos não estão encolhidas, eu ainda estou agindo. Calma. Pastor Carlito, faça essa oração. Aleluia. Maravilhoso Deus, segundo a tua palavra que ouvimos, ó Deus, e esta palavra entrou em nosso coração nesta noite para fortalecer a nossa vida espiritual. Então eu peço, Senhor, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, sobre a vida dos jovens, sobre a vida das nossas crianças e de cada obreiro, Senhor, que o Senhor faça coisa nova, que o amanhã, Senhor, será um dia repleto de vitória. O Senhor tem mandado nós descansar o nosso coração e esperar somente em Ti. Então, Senhor, derrame a Tua bênção, a Tua vitória sobre a vida de cada igreja. Seja conosco nesta noite, Senhor. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Aleluia. Tem alguém entre nós que queira entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém entre nós que esteja afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus? Se tiver, saia do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar pela tua vida.